É muito comum no meio cristão usarmos expressões como estou passando por uma prova, estou no deserto, no vale ou em meio a uma tempestade quando queremos dizer que estamos passando por algum problema. Mas hoje eu quero que você saiba que isso não são apenas expressões e que também não é a mesma coisa. Eu me chamo Jéssica Ferreira e quero que você entenda se é vale, tempestade ou deserto que você está vivendo. Porque quando conseguimos identificar a estação que estamos vivendo, nós aprendemos como agir, orar e nos posicionar diante de Deus. Deserto. Essa palavra no hebraico vem da raiz dabar, que significa palavra. E isso já muda tudo, porque deserto não é lugar de ausência de Deus, é lugar onde Deus fala. É no deserto que acontece o alinhamento. É ali que Deus expõe o que está no coração. É nesse lugar que ou você aprende a caminhar ou você vai permanecer. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito para levá-los para Canaã, eles precisaram passar pelo deserto. Existia um caminho mais curto, que era a terra dos filisteus, mas o povo não estava preparado para passar por aquele caminho, então Deus os conduziu pelo caminho mais longo. E isso não era castigo, era cuidado. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Então eles precisavam viver de outra forma, que era na dependência de Deus. No deserto, eles não plantavam, não colhiam, não produziam. Recebia apenas o necessário, que era água e um alimento que caía do céu chamado maná. Pode parecer difícil, mas foi no deserto que eles aprenderam a se relacionar com Deus. De dia, uma coluna de nuvem os protegia do sol. De noite, uma coluna de fogo os protegia do frio e dava clareza. Quando a coluna andava, eles andavam. Quando a coluna parava, eles acampavam. E o segredo não era saber de tudo, mas o segredo sempre foi obedecer. Eu contei esse relato bíblico para que você entenda algo muito importante. Quando Deus ele nos faz uma promessa, quando Ele quer nos conduzir para um novo estágio e nós ainda não estamos preparados, não estamos alinhados com esse lugar, Ele nos conduz ao deserto que é para nos preparar. Quando você chega no deserto, você tenta produzir, mas parece que nada avança como antes. Você tenta caminhar, mas sente que não sai do lugar. E não é porque Deus te abandonou, é porque o foco do deserto não é os resultados externos, o foco é transformação interna. Há quem diga que no deserto Deus não fala, mas isso não é verdade, só que Ele fala o necessário. Assim como no deserto Ele entregou mandamentos, leis e direção para o seu povo, hoje Ele continua falando. O deserto não é lugar de receber, é lugar de dar. É ali que você se entrega por inteiro e você consagra tudo a Deus, entregando para Ele os seus planos, a sua vontade, suas expectativas e o controle. No deserto você aprende a andar quando Deus quer, do jeito que Ele quer e pelo tempo que Ele quiser. E não é sobre velocidade, é sobre obediência. O povo reclamava constantemente e por qualquer dificuldade eles queriam voltar para o Egito, e isso é muito forte, porque eles tinham promessa, eles tinham provisão, eles tinham direção, e mesmo assim parecia que nada do que Deus fazia era o suficiente. O maná não agradava, o caminho não agradava, o tempo não agradava, e é justamente por isso que muitos não conseguiram chegar até Canaã, e não foi por falta de promessa, mas por falta de confiança no Senhor. E talvez a sua percepção seja exatamente essa: nada está mudando. Se é uma empresa, você tenta novas ideias, novos caminhos e parece que sempre fica no limite. Se é o casamento, você conversa, explica, tenta de novo, mas o outro não muda. E isso também acontece no ministério. Você ora, serve, se dedica, mas não consegue enxergar um avanço, visibilidade ou crescimento. E com isso a gente tende a achar que o problema sempre está fora, no cônjuge, na empresa, no ministério, nas circunstâncias. Mas o deserto nos obriga a fazer uma outra pergunta: o que Deus quer tratar em mim? Porque se o cônjuge mudasse hoje, será que eu estaria no mesmo nível de mudança para sustentar essa nova fase? Ou será que ele passaria a exigir de mim algo que eu ainda não consigo entregar? E se a empresa crescesse agora, sem que eu tivesse sido preparado,
Será que eu conseguiria manter? Ou más escolhas, falta de estrutura e imaturidade traria prejuízo, quem sabe até falência? E se o ministério crescesse antes do tempo, será que meu caráter sustentaria isso? Ou o ego, carência e falta de intimidade com Deus transformaria o chamado em peso? O foco do deserto não é o cenário, é a pessoa. E a forma como respondemos a Deus diante disso define se vamos atravessar ou vamos permanecer. Porque muitos saíram do Egito, mas não foram todos que conseguiram chegar até a Canaã. E talvez você esteja se perguntando, tá, e o que eu faço quando eu percebo que estou no deserto? A primeira coisa é parar de lutar contra o processo. O deserto não é erro de rota, ele faz parte do caminho. A pergunta não é quando isso vai acabar, mas sim o que Deus quer tratar em mim aqui. No deserto, a oração, ela não é uma lista de pedidos, mas é uma oração de entrega. É você dizer, Deus, ajusta o meu coração, me ensina a obedecer mesmo quando eu não estou entendendo, me ensina a confiar mesmo quando eu só recebo o necessário. Ore menos tentando mudar o cenário e ore mais dizendo para Ele mudar você, transformar você, ajustar você. Outra coisa importante, vigie as suas palavras, porque o povo não caiu no deserto por falta de provisão, mas por murmuração, incredulidade e saudade de um tempo que Deus já havia encerrado. Então, em vez de reclamar, agradeça pelo que te sustenta hoje, pois o maná pode parecer simples, mas é um sinal de que Deus está presente. E por fim, aprenda a andar no ritmo de Deus. Se Ele mandar andar, ande. Se Ele mandar parar, pare. E não se incomode com quem parece avançar mais rápido, porque o deserto não é sobre quem chega primeiro, mas quem chega alinhado. E como disse Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Já a tempestade, ninguém espera, ela vem de repente. Mas muitas vezes Deus já nos deu os sinais. Podem ser alertas, situações difíceis, pessoas falando, experiências que se repetem, que com certeza, se prestarmos atenção, indica que algo precisa ser ajustado. É aqui que precisamos vigiar. Na tempestade, não adianta apenas orar. A oração, ela é importante, mas se você ignorar os sinais que Deus já colocou à sua frente, a tempestade vem e assola. Essa é a importância do vigiar e orar. Quando Paulo estava preso e precisava ser levado para Roma, ele percebeu os ventos contrários e avisou: seria melhor não continuar a viagem. Mas ninguém quis dar ouvidos. Continuaram navegando e a tempestade veio com força total. O que poderia ter sido uma viagem tranquila e segura se tornou perigosa. Perderam parte da carga. O navio sofreu danos, passaram fome, tudo porque ignoraram os sinais e os conselhos de Paulo. Paulo, porém, ele tinha recebido uma palavra do Senhor que dizia que ninguém ali naquele barco morreria, apesar de que os danos seriam inevitáveis. Algo parecido aconteceu com o profeta Jonas. Deus havia o chamado para pregar em uma cidade chamada Nínive, mas ele tentou fugir e entrou em um barco. A tempestade veio. E todos aqueles que estavam naquele barco e que não tinha nada a ver, acabou sofrendo por causa das escolhas de Jonas. Na tempestade, vemos claramente duas coisas. Primeiro, algumas tempestades não são nossas, mas nós sofremos porque estamos com alguém que não está alinhado com a vontade de Deus. Outras tempestades são causadas por nós mesmos, pelas escolhas erradas que fazemos e que acaba causando problema aos outros porque ignoramos os sinais. Jesus no barco nos ensina outra lição poderosa. Os discípulos sabiam que podia vir tempestade em meio ao mar. Eles estavam acostumados com aquele ambiente, mas mesmo assim, quando a tempestade chegou, eles ficaram apavorados. Eles só conseguiam enxergar a tempestade e a água entrando no barco. Somente quando eles foram até Jesus e acordaram para a presença dele, foi que a tempestade cessou. O erro dos discípulos não foi a desobediência, mas foi esperar a tempestade assolá-los para pedir ajuda. A vigilância é a chave.
A sua atenção para os sinais é o que vai te preparar para agir. Na Bíblia, Elias mostra isso claramente. Depois de mais de 3 anos de seca em Israel, ele esperava pelo sinal da chuva. Ele não saiu correndo e orando de qualquer jeito. Ele vigiava, atento à minúscula nuvem que surgia no horizonte, sabendo que aquele momento era o certo para agir e declarar a palavra de Deus. Na vida hoje é a mesma coisa. Imagine um relacionamento. Você começa a perceber sinais de que algo não está se encaixando. A pessoa não tem os mesmos objetivos que você, tem ciúmes exagerados. Às vezes, as famílias não se dão bem, o estilo de vida é diferente. Você está vendo os ventos contrários, mas insiste, ignora todos os sinais, porque na sua cabeça você pensa, isso com o tempo vai mudar. Mas na verdade, ninguém muda ninguém e exatamente por isso a tempestade chega. Chega na forma de brigas constantes, desentendimentos, estresses diários e aquilo que parecia um sonho se torna um pesadelo fora de controle. E talvez você já esteja pensando, eu já ignorei os sinais, estou em meio à tempestade e agora, o que eu faço? E a primeira coisa é não olhar para a situação. Não fica focando nos ventos, na chuva, na pressão, nas coisas que está dando errado. Corra até Jesus. Talvez você diga, mas eu já oro e nada muda. E aí é que está o ponto. Se você ficar olhando para as circunstâncias, você não vai conseguir ouvir Deus. É necessário que você tire o foco do caos e coloque no Senhor. A lição é clara. A primeira coisa a se fazer em meio à tempestade não é tentar ter o controle de tudo ou tentar entender tudo o que está acontecendo, mas é ir até Jesus, buscar a sua direção e se colocar sob a sua autoridade. Quando você faz isso, a tempestade perde a força sobre você, ainda que o caos continue à sua volta. É como Paulo em meio ao navio. Ele não podia controlar os ventos e nem a tempestade, mas ele se manteve tranquilo porque ele conseguia ouvir Deus e sabia que ali ninguém morreria. Não basta orar e esperar, é preciso vigiar, discernir e agir. Deus já mostrou o caminho, então não ignore o que ele está dizendo. Já o vale é o pior lugar que qualquer ser humano pode estar. É o fundo do poço, é ali que humanamente falando não tem mais jeito. Aqui você não vive, você apenas sobrevive. Foi assim com o povo de Israel no cativeiro da Babilônia. Para eles ali já era o fim. Não havia mais esperança nem alegria, apenas saudade do que um dia já foram. Estavam vivos, mas estavam mortos por dentro. E é neste cenário que o Espírito de Deus conduz Ezequiel ao vale de ossos secos e faz uma pergunta que atravessa gerações e ele diz: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Humanamente, a resposta era óbvia, não. Mas Ezequiel ele responde com sabedoria espiritual e ele diz: Senhor, tu o sabes. Quando algo é impossível para nós, Deus entra para mostrar que Ele nunca perdeu o controle de nada. Então o Senhor diz, profetiza. E a Bíblia vai dizer, então profetizei como me fora ordenado. E enquanto ele profetizava, algo começou a acontecer. Houve um rebuliço e começou a juntar ossos com ossos, a carne começou a crescer, estendeu-se pele, mas ainda faltava o Espírito. Então o Senhor diz mais uma vez, profetiza o Espírito. E Ezequiel obedeceu. E o Espírito entrou neles e viveram. E se colocou de pé um grande exército. E o que estava morto reviveu. O que parecia impossível recebeu vida. E o vale não era o fim, mas era o cenário de um milagre. Talvez hoje você esteja assim, sem força, sem alegria, tentando sobreviver dia após dia, achando que é o fim, mas o Senhor te diz, profetiza nesse vale. Não basta apenas uma oração simples, é necessário que você se posicione como um soldado em meio à batalha e a tua maior arma é a palavra de Deus, então profetiza.
Ainda há esperança para a árvore cortada, para o relacionamento destruído, para o ministério estagnado, para aquele sonho que parecia impossível. Talvez o que esteja morto hoje seja o teu casamento, talvez um filho, um ministério que um dia já queimou no coração, mas que hoje parece que é apenas uma lembrança. Aos seus olhos já acabou. Não há mais resposta, não há mais reação, não há mais força. Mas no vale, Deus não pergunta aquilo que você vê, Ele pergunta se pode viver. O vale não é um lugar estranho nem para os fortes. Até Elias, um profeta cheio de Deus, teve vontade de parar. Depois de uma grande batalha, ele simplesmente foge, entra numa caverna e diz: já basta, Senhor, tira a minha vida. Não era um profeta fraco, era apenas um profeta cansado. E veja como Deus age no vale de Elias. Ele não acusa, ele não repreende, ele não julga. Mas ele vai lá, Deus alimenta Elias, Deus dá descanso e ainda respeita o limite de sua alma. E só depois de tudo isso é que Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Não foi pergunta de julgamento, mas foi um convite à consciência, era Deus dizendo: eu vejo a tua dor, eu vejo o teu cansaço, mas esse lugar não é o teu fim. Depois, Deus o conduz para fora da caverna e o reposiciona. O vale não era destino final, era a pausa para a restauração. E isso nos ensina algo muito profundo. Deus, Ele conhece os nossos sentimentos, a nossa angústia e nossa dor. Ele não se assusta com o nosso cansaço, mas Ele também não nos deixa permanecer no lugar da desistência. Agora, um discernimento importante. Se foi Deus que tirou algo da sua vida, não adianta profetizar para que volte. Deus não vai voltar atrás em sua decisão que foi tomada para o seu bem. Mas se existe algo impossível aos teus olhos, que não vai contra a palavra e nem a vontade dele, profetiza. Ah, mas eu estou sem autoridade para profetizar em meio ao vale, estou sem força. Autoridade se conquista através de jejum, oração, palavra, vida alinhada com Deus. Você vai precisar procurar ter força para se levantar, para agir e mudar este cenário. O vale não é o fim. O vale é o lugar que Deus mostra que quando é impossível para você, para Ele é apenas um detalhe. Talvez você consiga se enxergar em alguma dessas estações, na tempestade, no deserto ou no vale. Mas o mais importante não é aonde você está, é como você responde a Deus onde está. Porque cada estação revela algo diferente. O deserto revela o coração, a tempestade a vigilância e o vale revela em quem realmente você confia. Nenhuma delas é aleatória, nenhuma foge do controle de Deus e nenhuma define o final da sua história. O problema nunca foi a estação, sempre foi a postura. Quando entendemos isso, paramos de confrontar a Deus e aprendemos a caminhar com Ele, seja obedecendo no deserto, vigiando na tempestade ou profetizando no vale. O mesmo Deus que sustenta no deserto, que acalma na tempestade e faz ossos secos voltarem a viver no vale, é o mesmo Deus que está com você agora. Então, antes de você pedir para sair de onde você está, peça discernimento para você viver da melhor forma possível, sem romantizar, porque isso é apenas uma passagem e não permanência. Porque quando Deus decide te tirar de uma estação, você não sai de lá apenas diferente, você sai transformado. E é essa estação que te leva para um próximo nível em Deus. E eu profetizo, em nome de Jesus, que a tua vida será transformada, que você vai receber força. Receba força, ousadia, autoridade, unção do Senhor, para que você possa passar por essas estações com Ele, aprendendo e confiando nele. Eu profetizo vida sobre você. Depressão, ansiedade não vão te dominar. Medo, coisas do passado não tem poder sobre você. Eu profetizo vida em nome de Jesus sobre você, vida sobre a tua casa, sobre a tua família, e eu creio que a tua vida será totalmente transformada em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar e até a próxima.